Olá, pessoal! Tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Após um períodozinho aí de intervalo sem videoaulas, retomamos agora as videoaulas de genética e evolução. Tá bom? Após a resolução dos meus probleminhas tecnológicos, computacionais, a gente retorna às nossas videoaulas, tratando agora sobre herança monogênica. E o que é monogênico? Mono significa e gênica significa que é gene. Então, é herança de características influenciadas, ou melhor dizendo, analisando genes de forma individual, tá bom? Mas antes disso, você já sabe, né, minha gente? Vai lá, minha gente, dá o meu legalzinho, dá meu like para eu ficar feliz, para eu sentir que vocês estão gostando das minhas aulas, tá bom? Então vamos lá? Vamos iniciar a aula falando um pouco, revendo a questão sobre a diversidade da vida, né? A gente viu lá em Biologia Geral como que a vida, ela tem uma ampla diversidade de seres vivos. A gente tem organismos unicelulares, procariotos, multicelulares e uma gama gigante de organismos diferentes. Estima-se que existem aproximadamente 8,7 milhões de espécies no planeta Terra, tá? Claro que essas estimativas variam, né? Varia. Agora, um último estudo aí que saiu recentemente estima isso aí, tá? E apenas desse 8,7 milhões, você já sabe que apenas 1,2 milhões aproximadamente que já está catalogados. Mas enfim, né? Revendo aí, essa diversidade, ela não se restringe a espécies diferentes, mas até dentro da mesma espécie existe uma gama gigante de variedade de seres vivos, uma gama gigante de indivíduos diferentes. A gente viu lá na aula sobre meiose que só dentro da espécie humana a gente tem aí 7 bilhões de pessoas no mundo, que são virtualmente 7 bilhões de pessoas diferentes, geneticamente falando, tá? E por que existem tantas formas de vida, tá? Por que nós somos tão diferentes? Nós temos algo em comum? Vocês já sabem que os organismos diferem no seu genoma. Então, uma resposta por que existem tantos indivíduos diferentes, porque nós diferimos tanto, é porque nós diferimos no nosso genoma. E vocês também já sabem, tá? Porque em outras videoaulas eu já falei sobre isso, que genoma é o quê? A totalidade da informação genética hereditária. O que é que significa hereditário? Que é transmitido, que é passado de pais para filhos, que é passado através das gerações. Então, o genoma é a totalidade dessa informação genética de um organismo. Mas a estrutura básica que carrega essa informação, ela é compartilhada por todos os seres vivos. E quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Vocês já viram que é? Quem é? Olha aí, ela se mexendo aí. É o DNA, ou seja, nos procariotos e nos eucariotos é o ácido desoxirribonucleico, mais conhecido como DNA, da sua sigla em inglês. Olha aí, quem são os procariotos e eucariotos? Bactérias, protozoários, vegetais, animais, fungos. Agora vocês também já viram, né, que os vírus, eles podem ser tanto de ácido desoxirribonucleico como de ácido ribonucleico, né? Eles podem ser de DNA e de RNA. Então, nós temos diferenças, mas também somos muito parecidos, porque nós carregamos, né, a mesma molécula
que carrega a informação genética. É a mesma para todos os seres vivos, com exceção dos vírus, se é que podem ter RNA, se é que a gente pode considerar vírus como ser vivo, e vai depender do conceito de vida que a gente adote. Mas nós temos diferenças. As espécies diferentes, eles diferem no seu genoma, assim como dentro da mesma espécie. Por isso que eu trouxe essa figura aí, os cachorrinhos, né, a espécie cães familiares. Veja a diversidade de organismos diferentes da mesma espécie. Aqui para Felis catus, para Pisum sativa, que é a ervilha, né, Felis catus é o gato. E Homo sapiens, que é a nossa espécie, né, a nossa espécie. Então a gente tem uma diversidade enorme de organismos. E essas diferenças e como que essas diferenças elas são transmitidas ao longo das gerações, ou seja, a hereditariedade, são os objetos de estudo da genética. E agora a gente vai entrar aí numa outra forma de analisar a genética, que a gente vai sair agora do nível molecular para um nível mais amplo, tá? E Gregor Mendel é considerado o pai da genética. Porque ele foi um monge, né? Ele foi um monge. E por que ele é considerado o pai da genética? Porque Mendel realizou experimentos com a ervilha, a Pisum sativa, e a partir dos seus experimentos ele conseguiu propor um modelo coerente de como que as características elas são transmitidas ao longo das gerações. Ele foi bem sucedido. E por que ele foi bem sucedido? Já que existem alguns motivos por ele ter sido bem sucedido. E um desses motivos é que ele foi pupilo de um físico e de um estatístico, gente. Ou seja, ele contou. E ele fez contas, ele contou e ele usou a estatística, e a partir da estatística ele conseguiu propor um modelo coerente e que se aceita até hoje em dia de hereditariedade, como as características elas são transmitidas ao longo das gerações. Vamos estudar agora como que ele fez isso. Mas antes, como eu já falei, ele utilizou a ervilha, da Pisum sativa. E aqui, ó, eu vou botar aqui essa figura porque é importante. Vou botar aqui o apontadorzinho aqui, ó, vai ficar mais. Aqui, tá? É o monastério que ele fazia parte, e essa região aqui é a região do jardim, que foi o local onde ele plantava as ervilhas dele, tá? E ele plantou milhares e milhares de ervilha, tá? E ele, então, por que a ervilha ela foi um sucesso como matéria experimental, né? O grande sucesso de Mendel também se dá pela escolha, né? A escolha do modelo biológico, que foi uma escolha bem sucedida. Primeiro motivo, a facilidade de cultivo. A ervilha é muito fácil de cultivar. E aqui, ó, como está dizendo em 3, tem um ciclo de vida curta, que permite obter aí várias gerações em pouco tempo. Então, como Mendel, ele tinha... ele vinha de uma região rural, de uma família de fazenda, então ele sabia cultivar, né? Ele tinha a técnica para cultivar plantas e conseguir, como a ervilha tem um tempo de vida curta, ele conseguiu fazer várias gerações e estudar. Um outro motivo é esse 2 aqui, a existência de variedades facilmente identificáveis por formas marcadamente distintas. O que é que isso significa, Jaque? Vamos ver aqui. Deixa eu botar aqui a seta de novo. Aqui, ó aqui. Ele estudou 7 características das ervilhas. E dessas 7 características,
existiam formas bem distintas entre elas. Então aqui, ó, ele estudou cor da flor, que podia ser roxa, apontador, roxa ou branca. Ou era roxa ou era branca. Tá? Cor da semente, amarela ou verde. Formato da semente, lisa ou enrugada. O formato da vagem, ou era inflada ou era constricta, com essas curvinhas aqui. Cor da vagem, que podia ser verde ou amarela. Posição da flor axial, ou seja, aqui ó, nasce aqui entre as folhas, ou terminal, só no final da planta. E o comprimento do caule, que podia ser alto ou anão. Às vezes vocês ouvem em alguns lugares tamanho da planta, alta ou anã. Observe uma coisa aqui muito importante, minha gente. Essas cor da flor, cor da semente, formato da semente, blá blá blá, é o caráter ou a característica. A gente já viu isso lá em biologia geral. E se é roxa, se é branca, se é amarelo ou verde, se é redonda ou enrugada, isso são os estados do caractere. Então, característica é um atributo do organismo. Vamos lembrar isso lá de biologia geral. Estados do caractere são as formas que o atributo pode, ou a propriedade, pode assumir. Então, o atributo, cor da flor, pode assumir 2 estados de caractere, que é roxo ou branco. Tá? Então, observe o seguinte, por que eu estou dando bem destaque? Porque alguns livros traz alguns erros conceituais, trazendo como se é roxo, se é branca, sendo características. Mas não é característica, certo? É estados do caractere. E estados do caractere em genética, a gente dá o nome de fenótipo. Então, as características têm diversas formas que em genética a gente chama de fenótipo. Isso é muito importante vocês terem em mente para não confundir, tá? Não confundir. Um outro motivo do sucesso, né, de Mendel com as ervilhas é o fato de poder se realizar polinização artificial. Isso é muito fácil de realizar, polinização artificial com as ervilhas. Então, aqui, ó, lembrando lá de botânica, todos os conhecimentos são importantes e são integrados na biologia. Então, aqui, ó, anatomia vegetal, né? Então, aqui, ó, a flor, olha aqui a ervilha, a flor. Pode ser branca ou vermelha, né? Ou roxa. Então, o que é branco ou é roxo são as pétalas. Aqui é um conjunto de pétalas especiais organizado formando uma quilha. Aqui dentro está as partes reprodutivas. Abrindo aqui, tirando as pétalas, vamos dizer assim, a gente tem aqui, né, o pistilo, a parte feminina, e temos aqui a parte masculina, tá? E aí, que são vários, tá? São vários aqui. Tá. Então, aí, o que é que Mendel fazia? Ele conseguia tirar o grão de pólen aqui das antenas e de uma planta e transferir para o estigma de outra. Para isso, o que ele fazia? A planta que ia receber o grão de pólen de outra planta, ele cortava as anteras. Antes das anteras ficarem amadurecidas. Por que, Jaque? Porque a ervilha também faz autopolinização. Então, para evitar que elas façam uma autopolinização, aí ele cortava as anteras e aí ele garantia que o único pólen que chega ali é o pólen que ele transfere. Como é que ele vai garantir, Jaque? Porque as ervilhas têm a quilhazinha, tá? Que protege, tá protegendo aí o estigma de vir pólen externo de outra planta. Então, ele tira as anteras, o estigma fica ali produzido pela quilha, e aí ele vem e pega grão de pólen de uma outra planta e coloca aqui no estigma da planta que ele quer polinizar, fazer a polinização artificial, tá bom? E também só o fato
da planta fazer autopolinização, ele também utilizou este artifício com as ervilhas. Mais tarde a gente vai ver depois. Então, se ele quisesse que a planta fizesse a autopolinização, era só deixar, não mexer, que ela ia se autopolinizar. Agora vamos voltar aqui. E, por fim, ele conseguiu obter descendentes férteis no cruzamento de diferentes variedades. Ele conseguia. Então, se ele cruza plantas com a flor roxa, plantas com a flor branca, ele consegue produzir descendentes férteis. Isso acontece sempre quando a gente está cruzando organismos da mesma espécie, né? E isso é o que? O conceito biológico que a gente viu também em biologia geral. Veja que a gente integra os conhecimentos aqui, diferentes disciplinas. Tá errado aqui. Vamos ver os experimentos de Mendel, tá bom? Como que foi que Mendel fez? De cada característica dessa, ele cruzou plantas com variedades diferentes. Então, quanto ao formato da semente, ele pegou plantas com semente lisa e cruzou com plantas com semente rugosa. Então, ele cruzou diferentes variedades, observando uma característica por vez. Isso aqui, antes disso, é chamado de geração P. Por que P? De puro. Por que puro? Como obter plantas de geração pura? Ele deixava lá aquelas plantas fazendo autopolinização. Depois de várias gerações, quando ele só obtinha ali, ó, eu estou deixando as plantas lisas fazerem autopolinização. Se depois de várias gerações eu só tenho lisa, as plantas só produzem semente lisa, então ela é pura. Aí a mesma coisa ele faz para a rugosa. Então, assim que obtém geração pura. Quando ele fez esse cruzamento, observe. Ele obtém o que a gente chama de geração F1. F de filho, de filiação, né? De primeiro. Então, se ele cruzou semente lisa com rugosa, todas as plantas, todas as sementes que surgiram eram lisas. A rugosa sumiu. Se ele cruzou amarelo com verde, todas eram sementes amarelas. Verde sumiu. Se ele cruzar a planta de pétala roxa com planta de pétala branca, na F1, todos os filhos desse cruzamento produziam flores roxas. E por aí vai. Ou seja, na F1, apenas o fenótipo, né, o estado de caractere, e em genética a gente chama de fenótipo, de um dos pais é que surgiu na F1, quando a gente cruzava variedades diferentes. Né? Esses fenótipos que aparecem na geração F1 são chamados de fenótipos dominantes. E aqueles que não surgem na geração F1 é chamado de fenótipo recessivo. Então, observe aqui, para semente lisa e rugosa, ser liso é o fenótipo dominante. E ser rugoso, que desapareceu no F1, é fenótipo recessivo. E por aí vai, vocês podem fazer isso para todas as outras características aí. Tá? Depois, né, desse resultado intrigante, né, ou seja, quando eu cruzo duas plantas de variedade diferente, os filhos deles só aparecem filhos de um fenótipo, com a característica de uma variedade. Né? Ou melhor dizendo, bolei tudo isso aí. Só aparece o fenótipo de uma variedade. O outro fenótipo some. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer autofecundação. Ele vai deixar essas plantas aí da F1 fazer autofecundação. Ele não fez só isso não, ele também cruzou. Tá? Ele também cruzou essas plantas entre si. Vou botar a canetinha aqui. Olha só o que ele fez. Ele pegou e deixou as lisas se autofecundarem. Mas ele também pegou plantas da F1, tá? Essas plantas da F1, duas lisas, e fez polinização cruzada também. Só que da F1,
da F1, ou seja, os filhotes aqui do cruzamento da geração P. Então, isso aqui é o mesmo que fazer o quê? Ele pegar liso e cruzar com outro liso da F1. É pegar amarelo e cruzar com outro amarelo da F1, quando ele deixa fazer autopolinização, né? Roxo e cruzar com roxo. Então, dessa geração aqui, ele pegou esses filhotes aqui, esses filhos, e fez esse tipo de cruzamento aqui. Deixou elas autopolinizarem e também fez polinização cruzada aí. Olha o resultado. Olha só o que aconteceu quando ele deixou os filhos da geração F1, né? Esses filhos aqui. Fazerem autopolinização. Ele vai obter a geração F2, né? Filiação 2. E o fenótipo que tinha sumido na F1, que ele chamou de recessivo, reaparece. Então aqui, ó, semente, quando ele cruzou lisa com rugosos puro, a F1 só deu lisa. Quando ele deixou as lisas se autopolinizarem, olha o que acontece aqui. Aparecem lisas e novamente rugosas aparecem. Isso acontece para todas as características que ele estudou. O fenótipo recessivo reaparece. Só que ele reaparece em uma quantidade menor em relação ao dominante. E aí que entra a habilidade estatística de Mendel. Ele contou, além dele contar, né, cada plantinha, ele fez contas. E ele observou essa proporção aqui, ó. 2,93 para 1, 3,01 para 1. Em geral, 3 para 1. 3 do fenótipo dominante, que aparecia na F1, para 1 do genótipo recessivo, que é aquele genótipo que sumiu na F1. Minha gente. E, vou mostrar aqui para vocês em desenho, que às vezes visualiza melhor. Então, um exemplo com a característica cor da pétala das flores, tá? Ele pegou, então, da geração pura, flores roxas, planta de flores roxas, e cruzou com planta de flores brancas. A geração F1, todas as plantas saíram roxas, com as flores roxas. Então, roxo é o fenótipo dominante. Tá? E na geração F2, quando ele deixou essas plantas da geração F1 fazer autopolinização, o que é que resulta? Resulta em 3 plantas com flores roxas para cada uma planta com flor branca. E aí ele chega à seguinte conclusão, que é o que hoje é conhecido como a primeira lei de Mendel, ou a lei da segregação dos fatores. Ele fala que os fatores que condicionam uma característica segregam-se, separam-se na formação dos gametas. Olha, na época de Mendel não tinha conhecimento sobre DNA, sobre alelos, essas coisas, né? Então, esses fatores aqui, minha gente, são os alelos. Os alelos. Então, os alelos que condicionam uma característica segregam-se na formação dos gametas. Isso aqui é a enunciação da anáfase da meiose. Vamos chegar nisso daqui a pouco. Mas para vocês entenderem melhor isso aqui, vamos destrinchar isso aqui, a primeira lei de Mendel, com algumas afirmações. Primeiro, versões alternativas dos genes explicam as variações nas características herdadas. O que isso significa, gente? Jaque, olha aqui esse exemplo, essa figura aqui. Observe, na geração F1, ou melhor dizendo, em relação a plantas roxas e brancas, por exemplo, a gente pode ter aqui, a gente tem 2 tipos de alelo. Ou seja, o gene, digamos assim, o gene que condiciona a característica a cor da flor, existe 2 alelos. O que são 2 alelos diferentes?
O que é um gene? O que é um gene? Vocês já viram lá em transcrição que é uma sequência de nucleotídeos que é utilizada para a produção de um RNA. Não é isso? Se for um RNA mensageiro, tem a informação de uma proteína. E aqui eu tenho o gene que condiciona o pigmento, uma enzima, que vai determinar a produção do pigmento roxo. Se houver uma mudança aqui, uma mudança em qualquer nucleotídeo, eu vou ter uma forma diferente desse gene. Então, formas diferentes do mesmo gene a gente chama de alelo. Alelos diferentes. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem uma mudança de C para A. Ou seja, a gente agora já tem uma sequência diferente. Às vezes, uma mudança de nucleotídeo não tem grande diferença, mas às vezes pode mudar a funcionalidade da proteína, por exemplo, que está sendo codificada se for um RNA mensageiro. E às vezes a proteína perde completamente a função. Então, nesse caso aqui, esta sequência gera ausência da enzima, ou porque ela impediu que aquele RNA fosse fosse produzido, ou porque a enzima perdeu sua função. Tá? Mas resulta na ausência da enzima. Se não tem a enzima, não tem o pigmento. Então pode ser isso, né? Então muitas vezes acontece isso. Então a gente tem aqui, vou botar a canetinha. A gente tem aqui, para cor da pétala, um alelo que determina, que produz a enzima e que vai ter pigmento. Determina a cor roxa. E a gente tem um alelo para flores brancas que não produz a enzima, não tem pigmento roxo, então a pétala é branca. Então, nós temos para o mesmo gene 2 alelos, 2 formas diferentes, um que dá na cor roxa e outro que dá na cor branca das pétalas. Vamos lá, a segunda observação que eu quero fazer. Para cada característica, um organismo diploide herda 2 cópias, ou seja, 2 alelos de um gene, um da mãe e outro do pai. Observe que nessa figura aqui, o alelo é apenas o quê? Já que o alelo é essa região aqui. Espera aí, deixa eu botar a canetinha. Essa região. Isso tudo aqui é o quê? O cromossomo, porque os alelos, os genes estão dentro dos cromossomos. E em um organismo diploide, de todo tipo de cromossomo, ele vai herdar um da mãe e o outro do pai. Tá? E aí, os 2 que ele herdou da mãe podem ser iguais, que é o caso aqui, para a cor da flor. Os 2 cromossomos possuem o alelo para a cor roxa. Ele pode herdar 2 com alelo diferente, para branca, tá? Então, eles podem ter os 2 cromossomos o mesmo alelo igual, tá? Para aquela característica. E quando isso acontece, a gente diz que esse organismo é homozigoto, tá bom? Homo de igual, zigoto de zigoto. Zigoto de zigoto. É um zigoto que possui os 2 alelos iguais. Observe que a gente está olhando, é herança monogênica, a gente está olhando um gene por vez, tá? Então, ele é homozigoto, porque ele tem os mesmos alelos para tal característica. A gente está olhando uma característica por vez. E ele pode ter os alelos diferentes. Ele pode ter herdado um alelo para a cor roxa, aqui eu estou falando de cor,
e um alelo da mãe ou do pai, e do outro parental ele herdou um alelo para branco. Então, ele pode ter os dois iguais ou os dois diferentes. Aí, quando ele tem os dois diferentes, a gente chama de heterozigoto, quando os dois alelos são diferentes. Hétero significa diferente, tá? Então, se ele tem os dois alelos iguais, homozigoto. Se tem os dois alelos diferentes, heterozigoto, tá bom? Se os dois alelos em um loco diferem, nossa terceira observação, então um deles, o alelo dominante, determina a aparência do organismo. E o outro, o alelo recessivo, não possui um efeito detectável sobre a aparência do organismo. Tá? Então, se o organismo é heterozigoto, um dos alelos vai ser dominante, vai determinar o fenótipo, e o outro é recessivo, não tem qualquer efeito. Né? Esse caso aqui, voltando a esse caso aqui, lembra? Aqui é um par de homólogos, ele herdou um da mãe ou do pai. Tá? Esse alelo aqui, roxo, é dominante, porque ele produz a enzima e ele é suficiente, a quantidade de enzima que ele produz é suficiente para produzir o pigmento roxo. Tá? Então, aí, um alelo para a flor roxa é suficiente para produzir o pigmento em quantidade suficiente para flores roxas. Por isso que ele domina o branco, que não produz pigmento. Tá? Então, por isso que roxo é dominante. Tá? Então, aqui, voltando à lei de Mendel, tá? Os dois alelos, ele diz, agora vamos falar na nossa linguagem de hoje. Os dois alelos, para uma característica herdável, segregam, se separam durante a formação dos gametas e terminam em gametas diferentes. Isso, minha gente, é a enunciação da anáfase. Olha aqui, vamos lembrar da meiose. Qual é a primeira coisa que acontece antes de uma célula entrar em divisão celular, seja ela mitose, meiose, mas a gente está focando na meiose, que é a produção de gametas? Duplicação do DNA. Então, observe nessa foto aqui. A gente tem um tipo de cromossomo. Tá? A gente só tem um tipo aqui. E o organismo é diploide, então ele tem 2. E tem, nesse cromossomo aí, o gene A. Observem que essa célula aqui é heterozigota. Por quê? Porque tem um gene aqui, A maiúsculo no vermelho e A minúsculo no azul. Tá? Então é heterozigota. Tá até de cores diferentes. Um recebeu da mãe, o outro recebeu do pai. Qual a primeira coisa que acontece? Duplicação do DNA. Pronto, temos aqui 2 cromossomos duplicados. O que acontece na meiose 1? Separam-se os cromossomos homólogos. Pronto. Enunciado de Mendel. Os dois alelos para uma característica segregam-se, separam da informação do gameta. Então, a meiose 1, anáfase. Alelo A maiúsculo veio para esse lado. Alelo A minúsculo veio para a outra. Meiose! Olha que gênio! A partir daquela proporção 3:1. Mendel enunciou a meiose, minha gente. A meiose. Olha que fantástico, só fazendo conta. Fazendo conta, tá vendo que a matemática é importante para a biologia? Pronto, na meiose 2 acontece o quê? Já que separam-se as cromátides. Separam-se as cromátides. E aí eu tenho aqui, 2 gametas com o alelo A maiúsculo e 2 gametas com o alelo A minúsculo. Separou-se os alelos durante lei da segregação dos fatores, lei da segregação dos alelos, tá? E aí a gente vai ter o quê? 50% vai ter um alelo, 50% vai ter
o outro alelo. 50% dos gametas terão um alelo e 50% terão o outro alelo, se o organismo for heterozigoto. E se for homozigoto, obviamente, né, gente? Se ele só tem o mesmo alelo nos dois cromossomos, ele vai ter 100% do mesmo alelo. Mas quando é heterozigoto, 50% vai ter, dos gametas vai ter um alelo e o outro 50% vai ter outro alelo. E como é que isso resulta naquela proporção 3:1? Vamos ver, né? Como é que isso influencia aquela proporção 3:1, Jaque? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver, ó. Vamos aplicar a lei da segregação, aquele exemplo lá da cor das flores. A cor das flores, geração P, puro. Se eles são puros, significa que eles são homozigotos, significa que eles só têm alelo para um fenótipo. Tá? Então, as flores roxas só têm alelo para roxo na geração pura. Por isso que é puro, homozigoto, né? A gente fala puro. E as flores brancas só têm alelo para branco. E aí, ó, é comum a gente utilizar em genética a letra do caractere, ou melhor dizendo, do fenótipo recessivo. Tá? Agora, existem outras formas, nos livros de genética vocês vão ver que, a depender do organismo, existem diferentes formas de representar os alelos. Aqui, para simplificação, a gente vai utilizar sempre assim, tá? Vai ter algumas variações a depender da figura, de onde eu tirei a figura, tá? Mas aqui nós vamos usar assim, tá? Para eu explicar isso aqui para vocês. Então, aqui, ó, vamos usar a letra B, porque branco é o recessivo, né? Então, ó, em maiúsculo a gente representa o alelo dominante, em minúsculo a gente representa o alelo recessivo. Então, flores roxas, ó, tem 2 alelos para branco. Eu vou botar mais em cima porque, vocês sabem, né, eu escrevo muito grande, não dá. Então, aqui, ó, B maiúsculo, B maiúsculo. Tá? Flores roxas. Flor roxa tem os 2 alelos maiúsculo. Eu vou cruzar aqui com flores brancas que tem os 2 alelos minúsculos. Olha. Como são os gametas aqui? Se ele só tem alelo para roxo, os gametas todos possuirão um alelo para roxo. E o branco? Se ele só tem alelo para branco, todos os gametas terão o alelo para branco. Eita, que bem feio. Ó, pronto. Cruzando aqui, ó, nós temos o quê? Organismos. B maiúsculo, B minúsculo. O que é isso aqui? Um heterozigoto. Tá? Observe que a geração F1, ele obteve tudo flores roxas. Isso significa que o alelo roxo domina o alelo branco, tá? Aí ele faz a autopolinização da geração F1. Quando ele faz a autopolinização, deixa ela se polinizar, é o mesmo que fazer isso aqui, ó. Cruzar um heterozigoto com outro heterozigoto da geração F1. Tá? Ambos são flores roxas. Todos são flores roxas na geração F1, porque o roxo domina o branco. Como serão os indivíduos aqui? Vamos dizer que aqui é o feminino e aqui é o masculino. Tá? Como serão aqui esses filhos? Como serão esses gametas aqui? Ó? Segregação dos fatores, segregação dos alelos. Metade dos gametas possuirão um alelo para roxo e metade dos gametas possuirão um alelo para branco. Ela vai ficar longa, viu, minha gente? Mas é o jeito. Dos óvulos. E os grãos de pólen, metade terão alelo para roxo e metade terá o alelo para branco. E os gametas, já que se combinam com... É o acaso. É o acaso. Eu posso ter aqui, ó, um grão de pólen o quê?
um óvulo, observe, um óvulo com o alelo para roxo se unindo com o grão de pólen para roxo. Eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui, ó, a possibilidade de desenvolver uma planta roxa, tá? E aí eu tenho que fazer todas essas combinações, porque a união dos gametas é o acaso, né? Então a gente vem aqui, ó, posso juntar esse com esse, Bzão, é B maiúsculo, né? Na verdade, B maiúsculo, B maiúsculo. Se eu juntar esse com esse, eu tenho B maiúsculo, B minúsculo. Se eu juntar esse com esse, B minúsculo, B maiúsculo. Só que quando a gente está tratando de genética, a gente põe, tá? A gente põe o dominante na frente. Mas vocês sabem que aqui, ó, é o óvulo com grão de pólen, e aqui foi o quê? B minúsculo é o óvulo e é ao contrário, né? Então aqui, ó, eu posso também ter a opção de esse com esse, B minúsculo, B minúsculo. Observe aí, minha gente, aqui são as combinações possíveis de união de gametas. Observe o seguinte, isso aqui vai dar em flor roxa, porque os dois alelos para roxo. Isso aqui também vai dar roxo, porque o roxo domina sobre o branco. Aqui também vai dar roxo, porque o roxo domina sobre o branco. E aqui vai dar branco. De todas as opções de combinação de gameta, eu tenho 3 roxos. Eu tenho 3 combinações que vai dar em roxo e 1 que vai dar em branco. Olha a proporção de fenótipo. 3:1. Então, quando você tem assim, uma descendência muito grande, a cada 3 com fenótipo dominante, 1 vai ser do fenótipo recessivo. Pronto. Tá? Olha aqui. Eu trouxe para vocês uma outra forma de vocês representarem esses cruzamentos, que é por meio do quadrado de Punnett. Tá? Observe que nesse esquema ele está usando P em vez de B. Né? Eu usei B para representar branco. Aqui ele está usando a cor dominante, né? De um livro em inglês, é púrpura, né? De inglês, púrpura de inglês. E aí ele usa o P. O que vamos fazer? Então ele está mostrando exatamente o que eu fiz aqui, ó. P maiúsculo, P maiúsculo, P minúsculo, P minúsculo, recessivo, né? Homozigoto dominante. Ah, tem uma outra coisa que você pode fazer. O homozigoto, quando é homozigoto paralelo dominante, você chama homozigoto dominante. Quando é homozigoto com os 2 alelos recessivos, se chama de homozigoto recessivo. Vocês podem usar essa expressão para diferenciar os 2 homozigotos, tá? Aí, ó, só produz, né, gametas. Aqui é para representar. Depois vocês pegam essa figura aqui, dá uma pausa aí, analisa, porque senão ela vai ficar extremamente grande. Então, aqui, o quadrado de Punnett, que vocês fazem um quadradinho e põe aqui, ó, em cima, você põe gameta de um gênero, melhor dizendo, nas colunas, gametas de um gênero, e nas linhas, gametas de outro gênero, que está mostrando aqui, ó, nas colunas, grão de pólen, e nas linhas, os óvulos, e aí é só fazer a combinação, em vez de fazer aquelas linhas que eu fiz antes, tá? Então, esse com esse, P maiúsculo, é o que está mostrando aqui, ó, esse com esse, P maiúsculo, P minúsculo, tá? Agora não, meu filho. Então, aqui, tá? Isso é uma forma de vocês fazerem isso aqui que eu fiz, tá? Fazer o quadradinho de
punê. Um outro exemplo, Jack, um outro exemplo. Vamos aqui os exemplos. Vou dar outro exemplo aqui. Outro exemplo. Aqui é o cor do pelo em coelhos. A gente tem aqui, ó, os coelhos chinchila e o albino. Chinchila é essa cor aqui, ó, albino é branco, tá? E aí, ó, a geração pura, os coelhos todos produzem gametas com chinchila, A maiúsculo, de albino, tá? Usa a letra do recessivo. E os coelhos albinos todos, 100% dos gametas serão com alelo para albino. Juntando, eu vou ter aqui o heterozigoto, que é chinchila, porque chinchila domina. Tá bom? E aí, vamos fazer aqui o heterozigoto. As fêmeas vão produzir 50% dos gametas com chinchila e 50% dos gametas com alelo albino. E o macho, a mesma coisa aí, ó. Homozigoto dominante, chinchila. Heterozigoto, chinchila. Heterozigoto, chinchila. E só essa possibilidade aqui, ó. Homozigoto recessivo, albino, proporção 3:1. 3 chinchila para cada albino. Um outro exemplo aqui em moscas, agora insetos, tá? Asas longas. Nós temos drosófilas, tá? Mosca da fruta, com asas longas e umas com asas vestigiais. Essas drosófilas aqui, elas não voam, tá bom? Elas não voam, elas só pulam. Obviamente que na natureza elas não sobreviveriam, mas em laboratório as pessoas conseguem manter esses bichos aí vivos, tá? Da geração pura, todas produzem gametas para asas longas, e da geração pura, todos, né, produzem aqui, nesse caso aqui, né, essa mosca aqui, com asas vestigiais, todas produzem gametas para asas vestigiais. Cruzando, nós temos aqui o heterozigoto, que vai ter asas longas, porque longo é dominante. Olha aqui na figura, vestigiais e asas longas, tá? Asas longas domina. Então, as fêmeas vão produzir 50% dos gametas com asas, com alelo para asas longas e 50% para asas vestigiais. O macho, a mesma coisa, 50% para asas longas e 50% com os alelos para asas vestigiais. E aí, fazendo esses cruzamentos, usando um quadrado de Punnett, a gente vai ter o quê? Vestigial para cada 3 de asas longas, tá bom? Eu vou terminar essa aula por aqui e a gente se encontra dando continuidade, na próxima aula, dando continuidade à herança monogênica, tá bom? Até mais!